É isso aí, meu amigo, minha amiga, fã do rádio. Estamos iniciando mais um programa da série Vozes do Brasil. Como todos já sabem, mas tem sempre gente nova acompanhando a gente no podcast, nas redes sociais que se multiplicam, aumentam sempre. Então, a gente precisa relembrar que estamos conversando com todos aqueles que fizeram, fazem ainda hoje, escrevem páginas e páginas da história do rádio no Brasil nesses 100 anos de vida, e é essa homenagem que a gente quer prestar aos grandes radialistas, aos grandes comunicadores, e hoje é um dia, como sempre, bastante especial. Faz muitos anos que eu não o vejo pessoalmente, mas ouço sempre que posso. Trabalhei ao lado dele, em andares diferentes, mas muito próximo, e hoje eu descubro, modo de dizer, que ele tem uma neta maravilhosa chamada Sofia, que é uma gracinha, que não o deixa sair para trabalhar. Então, eu não vou conversar simplesmente com o radialista, vou conversar com o avô da Sofia. Vem para cá, Nilson César. Grande Maglioca! Nossa Senhora! Como eu fico feliz de ver você. Eu fico feliz de ver você, rapaz, porque você não envelhece, você está que nem vinho, é bonitão. Bonitão. Já passamos dos 75, não é? São então, 3 partes de século aí. Eu também estou com a carteirinha de idoso, rapaz, já completei 60 anos, né? 40 de Jovem Pan, né? E você falou da Sofia, mas eu não tenho só a Sofia, não. Eu tenho mais 2 netos maravilhosos, né? O Felipe, a Sofia é a mais velha, tem 5 anos de idade, já está com uma idade avançada, 5 anos, né? Depois nós temos o Felipe com 4 anos, né? E o Gael, que vai fazer 2 anos de idade, que esses 2 são filhos do meu filho mais velho, que é o Fábio, que é cirurgião torácico, é médico, cirurgião torácico lá hoje ele está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando. A base dele foi sempre Ribeirão Preto, se formou lá em Ribeirão, começou a trabalhar em Ribeirão, me deu 2 netos maravilhosos, e o Fernando, que é o meu filho do meio, me deu essa neta linda que você vê pegando na minha perna na hora que eu saio aqui, a Sofia. Quer dizer, eu não querendo que você saia para trabalhar. Nós estamos na idade de cuidar dos netos também, né, Maglioca? Sem dúvida. Aliás, essa é a grande renovação da vida da gente. Nilson, eu não quero falar muito, não quero aparecer muito, porque o convidado especial é você. Eu quero saber o seguinte, eu já sei que você não veio do interior, que você não caiu de paraquedas, que você não ficou como tantos outros colegas, né, cujo sonho era trabalhar em São Paulo, não ficou numa pensão aqui até que dividindo com um colega e tal. Você nasceu em São Paulo. Em que bairro? Não, eu nasci em Sorocaba. Você é sorocabano? Opa! Eu comecei no rádio em 1977. Toda cidade do interior que se preza tem que ter uma rádio-clube, não é verdade? Sim. Então, em 1977, eu comecei na Rádio Clube de Sorocaba. É que eu fui muito novo, Maglioca. Eu fui para a Jovem Pan, eu tinha 20 anos de idade. Eu já estou há 40 na Jovem Pan. Este ano aqui eu completei 40 na Jovem Pan. Eu sou o narrador mais antigo da história da Pan. O Zé Silvério, que é o segundo mais antigo, o Silvério ficou de 1975 até 2000 na Jovem Pan. Ficou 25 anos. Eu já tenho 15 a mais. Eu tenho 40 anos de Jovem Pan. Então tem uma história de rádio como os grandes nomes do rádio tem, o Fiore, o Osmar. A gente aprendeu a trabalhar no rádio, porque a gente não faz rádio, né? Quem faz rádio é a Sony, a Panasonic. Eu aprendi isso com o Randall Juliano. A gente não faz, a gente trabalha no rádio. Então, eu aprendi puxando cabo com 15, 16 anos do interior, fazendo reportagem, narrando, ajudando na montagem do equipamento, como todo cara que tem essa raiz de jornalista e raiz de radialista, começa com as grandes dificuldades do rádio. E no ano de 1982, eu fui convidado para estar na Jovem Pan, e de lá para cá comecei a minha trajetória, de 20 até 60 anos, já tenho 40 lá na Jovem Pan, só tenho gratidão, viu, Maglioca?
Claro, sem dúvida. Já que você falou em Sorocaba, eu tive uma tia já falecida, que era nascida em Sorocaba, da família Carvalho. E segundo eu fiquei sabendo, claro que a família é grande, você mesmo trabalha numa emissora cujos donos são também Carvalho. Mas a dona Edissa de Carvalho, parece-me que ela virou até bairro. A Edissa de Carvalho era mãe da minha tia Cacilda de Carvalho. E parece que ela tinha lá uma área muito grande, era Américo de Carvalho, o patriarca da família, e depois vinha a dona Edissa, que era uma benemérita, que trabalhava para ajudar os pobres, etc. Conheceu? Tem noção do que eu estou falando? Não, eu não conheci, mas a Avenida Américo de Carvalho existe aqui em Sorocaba. Aqui em Sorocaba também existe a Vila Carvalho, né? Então, deve ter alguma ligação, porque a Avenida Américo de Carvalho é uma avenida que existe aqui na cidade de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade muito próxima a São Paulo, hoje através da Castelo Branco, né? Você tem uma ligação direta de 90, 95 quilômetros da minha casa, por exemplo, até a Marginal, chegando à Marginal em São Paulo, está a 97 quilômetros, exatamente do ponto onde eu moro. Então, eu nunca, rapaz, para falar que nunca, no ano de 2000, eu comprei um apartamento em Moema, na Planta, me lembro muito bem disso. E eu fiquei durante um ano morando na Icasa, aí em Moema, mas eu sempre tive esse trabalho, já há 40 anos na PAN em São Paulo, mas sempre optei por morar em Sorocaba. Então, foi só um aninho que eu morei mesmo em São Paulo. Quando eu casei, eu fui para São Paulo, fiquei alguns meses em São Paulo, mas eu acho gostoso que você vem aqui para Sorocaba, você recarrega a bateria, rapaz. E eu moro numa reserva ambiental, é um condomínio na Raposo Tavares, que é uma reserva ambiental. Então eu falei para minha mulher, acabei de chegar, falei para você, eu estava na casa da minha mãe, né? Eu fui passear, fui dar uma volta de moto, eu gosto de andar de moto, e eu falei para minha mulher, nossa, até a hora que eu cheguei dentro do condomínio, eu falei, até o cheiro é diferente, né? Porque o cheiro de mato, o cheiro de árvore, e essa raiz do interior eu não quero que ela desapareça nunca, viu, Gabriel? Faz bem. Isso dá vida, dá saúde, e isso faz com que a cabeça da gente funcione sempre bem. Eu quero saber um pouquinho do seu rádio, antes de Jovem Pan, o rádio que você fez em Sorocaba, na Rádio Clube. Como era? Que tipo de trabalho você tinha? Qual foi a sua primeira oportunidade? E daí a gente vai em frente. Então, eu era muito garoto, eu tinha o quê? Tinha 16 anos de idade, né? E eu no meio da rua, rapaz, a garotada sempre me convidava para jogar futebol. Não porque eu fosse um grande jogador de futebol, não, é porque eu narrava os jogos. Eu narrava os jogos da garotada. Era muito interessante, né? Eu me lembro que eu morava numa rua de paralelepípedo, eu lembro, o nome da rua era Rua Fernão Salles, que ficava muito próximo ao estádio antigo do São Bento, aqui em Sorocaba, estádio Humberto Reale. E aí eu era uma atração entre a garotada narrando. Aí eu narrava o futebol no banheiro, eu narrava o futebol no meio da rua, ouvindo os grandes locutores da época, né? Era 1977, 78, foi a época que eu comecei. E meu pai falou assim, pô, você tem jeito para esse negócio. Meu pai pegou uma fitinha cassete, né? Na época era aquela fita cassete, daqueles gravadores enormes, né? E meu pai falou, pô, narra aí, para eu ver como é que é, e guardou a fitinha e levou para a Rádio Clube de Sorocaba. A Rádio Clube tinha uma equipe chamada Equipe 1080, que cobria o São Bento. O São Bento se mantinha sempre na divisão principal do futebol de São Paulo, né? E eu comecei o meu trabalho com essa equipe, aí, uma equipe 1080, à época aqui em Sorocaba. Narrando escanteio. Você já ouviu falar em narrador de escanteio? Eu gosto. É verdade que o locutor narrava, eu me lembro que era José Desidério, Bertoli Júnior e Jurandir Matheus. Eram os três narradores que a Rádio Clube tinha. E eles me oportunizavam assim, ó. Num jogo, eles botavam eu para fazer reportagem para aprender, para ir desinibindo. No outro, eles me botavam na cabine, porque a hora que a bola ia para o escanteio, ele me passava a transmissão para eu narrar o escanteio até a bola sair da área.
E eu comecei narrando os escanteios. Era um grande barato. E aprendi muito, eu nunca mais esqueci disso, né? Então, o rádio do interior, paralelamente, não posso esquecer, com essa idade, 17, 18 anos de idade, o Mauro Nóbrega, nosso saudoso Mauro Nóbrega, que você conheceu muito bem, que trabalhou também na Rádio Jovem Pan, o Mauro Nóbrega trabalhava na Rádio Convenção de Itu. E ele falou, poxa, garoto, você não quer vir aqui ter oportunidade de narrar também na Rádio Convenção de Itu? E lá fui eu. Então fazia paralelamente, trabalhava paralelamente nessas duas emissoras. Na Rádio Clube de Sorocaba, a AM 1080, equipe 1080, e na Rádio Convenção de Itu, uma rádio centenária, a Rádio Convenção de Itu. 670 AM, é uma rádio centenária, há mais de 100 anos tem essa emissora. Aliás, mais não, está chegando aos 100 anos essa emissora. A gente brincava que era emissora de integração regional. Itu, Salto e Indaiatuba. Então eu narrava lá os jogos do Ituano, da Saltense, do Guarani Saltense, enfim. Para mim, essa escola do interior, como eu reputo a escola do interior, é fundamental, porque é aí que você aprende a fazer de tudo nesse veículo fantástico chamado rádio. O interior é fundamental para a formação de um radialista, sabe? E você veja, os grandes nomes da história do rádio esportivo, e não só falando no rádio esportivo, mas de uma maneira geral, eles são oriundos do interior. Fiore Gilhote, Osmar Santos, todos eles oriundos do interior. O Zé Silvério, do interior de Minas Gerais, lá em Lavras, Minas Gerais. Enfim, rapaz, e eu fico muito triste quando eu vejo que hoje muitas equipes do interior, do rádio, é que hoje tem muitos braços, né? Tem rádio web, tem o streaming que você pode transmitir, mas eu fico muito triste que essas emissoras históricas e tradicionais do interior, elas não conseguem mais manter as suas equipes esportivas, porque os grandes nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro são oriundos do interior. Isso é uma verdade, isso é uma constatação. Aí o cara fala, não está surgindo novo narrador, não sei o quê. Um dos fatores é que o rádio do interior, com as grandes equipes esportivas que nós tínhamos sempre no rádio interiorano, foi desaparecendo. Essas equipes foram desaparecendo. E isso reflete diretamente na formação do profissional, na minha opinião. É isso mesmo. Infelizmente, você tem toda a razão. As emissoras estão desaparecendo, inclusive a própria frequência de amplitude modulada. Daqui a pouco, quando estiverem assistindo a nossa gravação, daqui a algum tempo, as pessoas vão falar, se eles estão falando de AM ainda, né? O AM já não existirá mais e esta frequência terá sido bandeada para o lado do FM estendido, que é aquele começo que foi adicionado e que está sendo, no momento em que nós estamos conversando, está em fase de atualização e ajustes, etc, etc. Pois é. Bom, então já ficou claro para mim que você não começou anunciando música, não foi disc jockey, não. Você já sabia, garotinho ainda, você já sabia o que queria e para onde você iria não só assumir a posição que você tem hoje, de narrador principal, mas também fazer essa caminhada, como você disse, aprendendo lá nos corners, nas laterais, etc., até chegar ao principal e ter o seu espaço, etc, etc. Maglioca, a função do narrador esportivo, essa é uma função absolutamente diferente. Eu vou tentar explicar por quê. Porque ela é inteiramente dom, vocação. Então, o repórter, o comentarista, enfim, todos aqueles que compõem uma equipe, aquele que fica na retaguarda, no plantão, enfim, dentro de uma equipe esportiva. O narrador esportivo, essa é uma função específica. Eu sempre digo para a garotada, isso daí, ou o cara ele tem essa vocação, esse dom, ou então dificilmente você forma um narrador esportivo. O narrador esportivo, ele já vem com esse dom, ele já vem com essa vocação.
É muito interessante isso. Claro que você vai se aprimorando, você vai evoluindo, você vai crescendo, fazendo de tudo dentro do rádio. Eu aqui em Sorocaba, por exemplo, paralelamente trabalhando na Jovem Pan, depois de 1982, que eu fui contratado, eu apresentei durante 11 anos aqui em Sorocaba, toda manhã, no Jornal da Manhã, que eu falava de política, falava de economia, falava de turismo, falava de lazer, de polícia, enfim, um Jornal da Manhã igual ao Jornal da Pan. Hoje ela se chama Jovem Pan News aqui em Sorocaba, né? Mas antigamente era a Rádio Ipanema de Sorocaba. Ela foi, se eu não me engano, a segunda afiliada da rede da Jovem Pan. Eu fiz esse approach entre a direção da Jovem Pan, o seu Tuta à época, com a rádio que eu trabalhava aqui em Sorocaba, a Rádio Ipanema. Isso, para mim, rapaz, foi fundamental. Fundamental. Eu estar bastante linkado com todos os fatos, com política, com economia, com lazer, com turismo, atualizado de verdade. Eu me lembro que eu ligava, rapaz, eu tinha uma grande agenda. Aí eu ligava para o Mário Covas, por exemplo, que era senador à época, ou deputado federal, não me recordo. Ele atendia e falava, bom dia, meu despertador. Eu ligava para o Sarney, lá em São Luís do Maranhão, na casa dele em São Luís do Maranhão, e colocava ele no jornal aqui. Boris Casoy, quantas vezes entrou para participar do jornal? O Cabrini, quando estava atrás do PC Farias. Outro dia eu fiz um podcast com o Cabrini, eu tenho hoje um podcast chamado Podcast de Pai para Filho com o meu filho. Eu fiz um podcast com o Cabrini lembrou muito dessa história. Ele atrás do PC, e eu conseguia localizar o Cabrini nos hotéis onde ele estava hospedado, e o Cabrini entrava ao vivo no jornal aqui de Sorocaba. Isso eu aprendi, viu, Magrioca, com o Fernando Vieira de Mello, que você conheceu também. E o Fernando me entusiasmou para fazer o curso de Direito, para fazer a faculdade de Direito. Ele falou, como é que o Fernando usava? Narrador esportivo, vocês são todos semi-analfabetos. Claro que ele falava isso de boca para fora, né? Ele sabia que tinha muita gente de grande talento, né? Mas você conheceu bem o Fernando Vieira de Mello, como ele é. Eu respeito muito o Joseval Peixoto. Então faça a mesma coisa que o Joseval, moleque. Porque quem me levou para a Jovem Pan foi o Fernando. O Fernando Vieira de Mello, que me trouxe para a Jovem Pan em 1982. Ele tinha um amigo aqui em Sorocaba, doutor Cássio Salerno, que era um delegado de polícia, e o doutor Cássio me via transmitir em Sorocaba, mandou uma fita para ele e me mandou chamar na Pan. Ele falou, eu respeito muito o Joseval, porque o Joseval fez a faculdade de Direito. Você sabe que isso, nunca mais eu esqueci, ele me falou no primeiro dia que eu cheguei na PAN, em 82, e eu acabei fazendo a faculdade de Direito também. Então eu acho que o cara que está dentro desse veículo, que para mim é o principal veículo de comunicação do planeta, o rádio, indiscutivelmente, não dá para discutir isso. Isso é uma bobagem, aquele que fala ao contrário. Quando surgiu a televisão, ia acabar o rádio. Quando surgiu a internet, ia acabar o rádio. Gente, é uma coisa tão lógica. Quanto mais evolui a tecnologia, quanto mais evolução tecnológica, melhor para o veículo chamado rádio. Porque o que o rádio tem de diferente de todo mundo? A agilidade, a rapidez, a instantaneidade. O que é a evolução tecnológica? Agilidade, rapidez, instantaneidade. Então o rádio, rapaz, ele é imbatível. Graças a Deus a tecnologia não para de evoluir. Porque quanto mais evolui a tecnologia, mais evolui o rádio. Hoje você tem um aplicativo, você está no Central Park em Nova York, no domingo à tarde, você quer ouvir um jogo do Corinthians, um brasileiro que está por lá, ele está correndo no Central Park em Nova York e ouvindo o jogo do Corinthians no aplicativo. Quando a gente poderia imaginar que isso aconteceria com esse veículo tão fantástico há algumas décadas passadas? Não se imaginava. Então, olha quanto o rádio ganhou. Hoje o rádio tem isso aqui que nós temos, imagem. Hoje na Jovem Pan, por exemplo, e a Jovem Pan foi pioneira nisso, saindo à frente, a Jovem Pan, as nossas transmissões de futebol, o cara fica vendo, a gente dá eu grito o povo lá no ouvido do Vampeta, vira meme na internet. Quando é gol contra o Corinthians, eu berro o gol no ouvido do Vampeta, vira meme na internet. Hoje o cara tem a imagem. Eu falo assim, mas como é que você consegue, rapaz? Você fica vivendo, narrar. Olha, cara, tem jogos, Magrioca, chega a bater 200, 250 mil pessoas ao vivo no YouTube e no dia seguinte 3 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas que assistem aquilo.
Você imagine o quanto esse veículo rádio cresceu. Quando eu falo de rádio, eu dou palestra muito também a respeito desse tema, esse veículo fantástico chamado rádio. Esse veículo cresceu tanto, que não vai parar de crescer nunca. Por isso que eu falo, o principal veículo de comunicação no planeta é o rádio, o imbatível rádio. E não adianta, viu? Não adianta dizer o contrário, porque os fatos mostram isso claramente, viu, Magrioca? Olha, a prova está exatamente enquanto você está assistindo a um programa de televisão, de repente cai o teleprompter, sai de cena aquela informação que o nosso querido apresentador possuía e ele fica perdido porque não tem improviso. Mas se ele foi do rádio, se ele migrou do rádio para a televisão, se ele tem experiência do rádio, ele segura horas e horas e horas, porque é a cancha que o rádio dá. Por que o Fausto Silva, vou dar um exemplo só, tem tantos, né? Vamos dar um exemplo do Faustão. Por que o Faustão ficou 30 anos segurando o domingo à tarde ao vivo na TV Globo? Ué, porque a origem dele é o rádio, e é o rádio esportivo. Ele fazia parte da equipe do Osmar Santos no rádio esportivo. Então, quer dizer, a origem do Fausto Silva é o rádio. O Boris Casoy, para quem não sabe, foi locutor de turf no rádio. O Chico Anísio foi comentarista esportivo no rádio, para quem não sabe. Então, a TV Globo precisa de alguém para segurar uma transmissão de carnaval. Ela recorre para quem? Para o Luiz Roberto Debúcio, que é originário do rádio, para o Kleber Machado, que é originário do rádio. Então, não tem jeito. E outra coisa, hein? Eu sempre falei isso, hein? Grandes artistas são artistas do rádio. Esses são os grandes artistas, sabe? O artista do rádio, ele é absolutamente diferente. Ele é capaz de fazer qualquer coisa, sabe? E o rádio esportivo, então, rapaz, isso te dá um improviso que você é capaz de ficar falando 10 horas sem parar, né? Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou um cara que eu sou capaz de falar 10 horas sem parar, mas eu vou dar exemplo de um cara que está aí há trocentos anos dentro do rádio, e se você deixar ele falando durante 3 dias seguidos, ele continua falando 3 dias seguidos sem nenhum problema. O Milton Neves, ou não? Você deixa o Milton falar 3 dias seguidos, ele fala 3 dias seguidos. É imbatível. Zé Paulo de Andrade, o falecido, nosso querido Zé saudoso, José Paulo de Andrade, Salomão Esper, eu estou falando nomes históricos, José Val Peixoto, Randall Juliano, eu estou falando nomes históricos do rádio, históricos, fantásticos do rádio, porque esses caras foram a minha inspiração. Esses caras foram a grande Osmar Santos, Fiore Giliotti, foram os caras que me inspiraram a trabalhar nesse veículo fantástico chamado rádio. Olha, eu tenho um orgulho muito, muito grande. Eu sou jornalista também, sabe? Eu sou jornalista também. Mas eu tenho orgulho de falar para a turma o seguinte, eu sou radialista, sabe? Acima de tudo, eu sou radialista, eu sou um homem do rádio, né? Porque é um prazer, é um prazer imenso você ver o rádio não parar de crescer e de evoluir. Não, e do jeito que vai muito mais de 100 anos e estarão aqui os nossos pósteros comentando outras histórias em outras faixas de transmissão, com outros nomes. Se antigamente a gente tinha um programa de rádio e a gente gravava esse programa em fita e reapresentava depois, hoje a gente faz a mesma coisa e chama de podcast. Olha aqui, as coisas vão mudando, mas a base está aí. É isso. Olha lá, podcast do pai para filho. O Fausto Favara, que é narrador da Jovem Pan já há 7 anos, é meu filho. Então eu resolvi criar com ele um canal no YouTube chamado Podcast de Pai para Filho. Resolvi criar isso com o Fausto. Por quê? Porque o rádio está trazendo essa possibilidade agora de você de ter várias alternativas. Essa alternativa do streaming é uma alternativa fenomenal, fantástica, né? Você vê a garotada com o telefone na mão, ouvindo futebol através do telefone, né? Do celular, né? Isso é uma coisa... Cara, eu sou um entusiasta a respeito desse veículo, viu, Magrioca? Olha, o próprio rádio criou uma
consciência de que era importante para você ver o jogo de futebol dentro do estádio, você teria que levar o radinho de pilha, né? Por quê? Porque você teria complementos que, vendo, que é o que a TV faz, você não teria. Não tem. Então, isso foi se multiplicando e se ampliou hoje com celular, com tablet, com tudo que a gente tem à mão, mas é o mesmo esqueminha do rádio. E agora com imagem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo nosso lá da Jovem Pan. O Pânico, não tinha imagem. Agora você assiste com imagem no Panflix, no rádio, e também vê através da televisão. O rádio virando televisão. Olha que coisa linda, né? O veículo rádio se transformando em televisão. É uma coisa tão bacana, você que é também e tem uma história tão bonita na Jovem Pan, o Jornal da Manhã, que é uma coisa que passa de neto para o filho, aliás, do avô para o filho, para o neto, de pai para filho. O Jornal da Manhã, a gente cansou de ouvir aquela musiquinha, vambora, olha a hora, 7h30, repita, não sei. Hoje você assiste o Jornal da Manhã. Além de ouvir no rádio, você assiste na televisão também o Jornal da Manhã, através do YouTube, através de televisão, agora tem o canal fechado também de televisão, a Jovem Pan. Então, rapaz, não para de crescer, é fenomenal esse. Quanto mais a tecnologia evolui, mais eu agradeço, porque nós do rádio temos que agradecer cada vez. E ao contrário, Malhoca, do que falavam tanta besteira. Surgiu a televisão, os caras vão acabar o rádio. Surgiu a internet, lembra na época da internet? Agora o rádio vai desaparecer. Você lembra disso? Hoje o rádio se utiliza da internet. Hoje o rádio se utiliza. Será que ninguém entendia que esse é um veículo imparável? Como diria o Magre, aquele ministro, né? Esse é um veículo imparável. Sabe? Não dá para parar. Isso mesmo. É verdade. Eu queria fazer uma pausa nessa história que nós estamos contando do rádio para falar um pouquinho do seu filho e de como é que surgiu essa vontade, porque você tem 3 filhos, outros foram para outro campo, inclusive o da medicina, como você acabou de citar, e como é que um deles, de repente, falou, eu vou seguir a profissão do meu pai, e tem um exemplo dentro de casa, fica mais fácil, e ele seguiu e continua hoje já, inclusive, sendo um dos grandes profissionais da própria emissora. Conta um pouquinho como é que isso aconteceu. Isso é um orgulho para mim. É um orgulho, porque o Fausto Favara, porque o nome dele é Fausto César, e ele mudou para não confundir comigo, né, Nilson César, né? Ele mudou para o último nome dele, que é o nome do meu pai, Favara. Fausto Favara. Essa é uma homenagem muito grande ao meu pai também, que é a família do meu pai, né? O Fausto Favara, esse menino, desde muito cedo, eu percebia, né? Ele tem um vozeirão, cara, que você não imagina. Ele tem uma baita de uma voz, e eu percebia desde garoto que ele tinha totalmente essa coisa vocacional para narração de futebol. E foi duro, porque ele falava, não, pai, isso aqui é fácil de brincadeira, não é assim. Aí eu fiz ele gravar. Eu me lembro que eu levava ele gravar no estádio aqui em Sorocaba, ele fazia questão que eu fechasse a cabine do vidro ali, para que ninguém ouvisse ele narrando, e gravava no microfone, num gravadorzão, ele narrava os jogos, né? Eu me lembro que a primeira vez ele falou assim, eu vou narrar só 15 minutos, porque eu não consigo narrar mais do que 15 minutos. Gente, hoje ele já depois ele começou aqui também na cidade, ficou muito pouco tempo aqui em Sorocaba, e aí teve um convite da Rádio Capital, em São Paulo, com profissionais históricos e renomados do rádio, que é o Dalmo Pessoa, estava lá à época, nosso saudoso Dalmo, o Eduardo Luiz, o Ligeirinho, que fazia parte da equipe da Bandeirantes, era a equipe da Bandeirantes, Fiore, Dalmo e Ligeirinho. Então o Dalmo estava na Rádio Capital, o Ligeirinho na Rádio Capital, e levaram o Fausto para narrar ali. E viram o potencial desse garoto, ele ficou mais de 5 anos ali na Rádio Capital. Aí surgiu uma oportunidade da Jovem Pan, ele entrou num concurso, olha só. Pouca gente sabe dessa história que eu estou contando para você, viu, Malhoca? E quem votava no concurso? Funcionários da empresa. Os caras ouviam as gravações, ele sobrou entre os 4.
Aí, depois de sobrar entre os quatro, ele ganhou entre os quatro. E engraçado que era número, então a pessoa não sabia quem era a pessoa, sabia pelo número. Foi muito interessante o que aconteceu. Ah, entrou ali porque é seu filho. Nada, entrou ali pela capacidade, pelo talento, e hoje já está há 7 anos na Jovem Pan, com 34 anos de idade, o Fausto, e eu reputo como o melhor narrador esportivo que surgiu nos últimos 10 anos no rádio de São Paulo. Não é porque meu filho, não, se fosse ruim, falaria, ó, o cara é fraco, não tem futuro. Não, ele é, sem dúvida, o melhor narrador esportivo que surgiu nos últimos 10 anos em São Paulo. Esse moleque não vai parar de crescer também, viu? Ele é brilhante e, além de brilhante, é um cara extremamente dedicado em nível profissional. Extremamente dedicado. Leva muito a sério a profissão dele. Sabe? Não pode levar. O cara que quer ser alguma coisa, Balhoca, eu aprendi isso com o seu Tuta. O seu Tuta me falava assim, seu Tuta pai, me falava assim, ó, vai sobrar para você início de carreira só osso. Só osso. Trate de roer o osso como você estivesse comendo um filé mignon. Eu nunca mais esqueço disso. Porque senão você jamais vai chegar ao filé mignon. E é verdade. No início de carreira, o que sobra? Sobra dificuldade, jogo fraquinho, né? Você é o terceiro, quarto narrador da empresa. Mas você tem que ir para a transmissão com coração, com amor, com garra. Eu acho que tudo isso faz parte do grande profissional. Quem não tem isso... amanhã eu vou transmitir Palmeiras e Internacional. Eu vou para o jogo como se fosse o primeiro jogo que eu tivesse transmitido na minha vida. Hoje eu já fiz várias finais de Copa do Mundo, enfim, eventos importantes. Faz 22 anos que eu sou titular de esporte da PAN, eu estou há 40 anos na Jovem Pan. Mas, para mim, cada jogo é um espetáculo novo. Cada jogo, porque você chegar a uma situação é difícil, você se manter é muito mais difícil. Começa o Bonner gaguejar ali no Jornal Nacional. O que vai acontecer? Vão tirar o Bonner. Então ele tem que fazer um programa todo dia, um melhor que o outro. Nilson, o que eu acho interessante nesse jogo do podcast, né, independente de ser seu filho, é o conflito, no bom sentido, de gerações, ou seja, 2 gerações, pessoas que representam diferentes pontos, né, de idade, você com próximos 60 anos, ele com 34, as opiniões são outras, a visão do mundo é outra. Então, vocês dois fazendo um podcast com um terceiro, com um entrevistado, deve ser uma coisa muito gostosa e bem palatável, porque as pessoas podem escolher até para que lado elas vão. Se elas vão para o lado do pai ou lado do filho. Então, isso é bem interessante que você está falando, porque a gente tem muito conflito no ar. É bem interessante. É uma observação perfeita. É normal, porque são gerações completamente diferentes, né? A interpretação das coisas diferentes, a maneira de analisar também diferente. Então, esse conflito, eu acho que acaba sendo muito legal para aquele que está curtindo o podcast, né? Porque ele vê uma opinião do Fausto diferente da minha. A gente não concorda em tudo. Aliás, a gente discorda em muita coisa, né? Então, você tocou num assunto importante. Mas eu acho legal, porque você acaba... O mais velho acaba aprendendo muito com o profissional mais novo que está ao seu lado, e o mais novo também, se for inteligente, ele acaba sugando muita coisa do profissional mais rodado e mais velho, né? Isso, para mim, é um prazer enorme estar realizando esse podcast com o Fausto, porque eu vejo neste canal que nós temos agora, que é o canal chamado Podcast de Pai para Filho, né? Uma perspectiva de futuro, uma perspectiva legal de futuro, né? E é um canal que, pra você ter uma ideia, rapaz, em 4 meses que nós estamos no ar, a gente está entrevistando gente de um sarrafo lá em cima mesmo, né? Nós estamos com 19 milhões de impressões. Isso é um negócio muito alto, porque 19 milhões de impressões. Impressão é quando o cara vai conhecer lá o veículo, né? Então, o Rogério Ceni, que foi o primeiro que nós entrevistamos há 4 meses passados, foi o Rogério, que nunca participou de podcast nenhum. Já está com 300 mil visualizações, o Rogério Ceni. O Muricy batendo 200 mil.
O Luiz Fabiano também na faixa de quase 200 mil. O Kleber Machado também nessa faixa, 200 mil visualizações. Então, para nós, isso vem sendo uma experiência fantástica, viu, Malhoca? São números de grande audiência que muitas emissoras que estão por aí não têm. Tem muita emissora que não consegue hoje, com tanta variedade, com tanta possibilidade, oportunidade, e cada um fazendo a sua própria emissora de casa, às vezes, então, ou do seu escritório, enfim. Interessante. Agora, vamos voltar. Quantas Copas do Mundo, vamos falar um pouquinho mais da carreira do Nilson. Quantas Copas do Mundo você já fez, já viajou? Teve alguma que você ficou, por exemplo, na pandemia, que você ficou retido, não viajou? Conta um pouquinho dessa história, da sua experiência nas Copas. Essa aqui, a Copa do Catar, vai ser a minha 9ª Copa. Porque eu estou há 40 anos na PAN, então são 36, 94, 36, e eu não fui na Copa de 1982, na Espanha. E uma outra Copa que eu não estive foi a Copa de 2002. Por que eu não estive em 2002? Porque a Jovem Pan não transmitiu aquela Copa. O seu Tuta, à época, não se acertou com a Rede Globo, que era a detentora dos direitos de transmissão da Copa do Mundo, e a Jovem Pan, naquele ano de 2002, fez um trabalho especial aqui do Brasil e não transmitiu a Copa do Mundo de 2002. Mas de 86 para cá, exceto a Copa de 2002, eu estou indo a todas as Copas do Mundo. É um negócio fenomenal para o profissional, né? Você poder ter a chance de estar cobrindo uma Copa do Mundo. A gente aprende demais. E eu aprendi muito também, Malhoca, uma oportunidade que o Tuta me deu, seu Tuta, e foi transmitir as corridas de Fórmula 1. E numa época que o Brasil ganhava tudo, né? Eu transmiti as corridas de Fórmula 1 do ano de 1986, pelo mundo afora, né? Até 2000. Foram 14 anos viajando pelo mundo afora, acompanhando o Ayrton Senna, acompanhando o Nelson Piquet. Eu transmiti os 3 títulos em loco do Ayrton Senna, né? O Piquet, eu cheguei a narrar um título do Nelson Piquet. Enfim, foi uma época áurea do automobilismo brasileiro, na Fórmula 1 para nós aqui do Brasil, e a Jovem Pan aqui foi pioneira nas transmissões de Fórmula 1, né? Mesmo antes da TV Globo não mostrar, o Wilson Fittipaldi, o velho barão, ele transmitia pela Rádio Jovem Pan as provas de Fórmula 1 para o país, né? E aí o Santo também deu essa oportunidade e eu fiquei 14 anos viajando o mundo aí com as corridas de Fórmula 1. Então isso é um privilégio muito grande, que você está com povos diferentes, com culturas diferentes, aprendendo a ouvir e sentir idiomas diferentes. Então isso é algo que eu tenho que agradecer muito, é um privilégio que eu tive na carreira. Hoje não se viaja tanto, né? Hoje se faz muito YouTube, né? Hoje não se viaja tanto. Mas eu tive a chance de conhecer, trabalhando pela Jovem Pan, mais de 50 países. Então isso, para mim, foi extremamente... Foi uma época romântica do rádio. O rádio ia para o... ia transmitir onde o evento acontecesse, né? Hoje o off-tube, quer dizer, o off-tube é a transmissão através dentro da televisão, né? Hoje o off-tube o pessoal viaja bem menos, mas é um privilégio o que eu tive de poder fazer tantas corridas e tanto futebol pelo mundo através da Jovem Pan. Eu acho que eu já posso até adivinhar o que é que você vai responder, mas não posso deixar de fazer a pergunta. O que aconteceu e, de repente, o brasileiro se desinteressou, deixou de se apaixonar pela Fórmula 1? Foi só a morte do Ayrton Senna? Foi a falta de grandes brasileiros no pódio? O que você vê? Porque o esporte continua. De qualquer maneira, ele tem emoção, ele traz esse tipo de disputa que todo mundo gosta de participar, de torcer e tal. A sua visão a respeito? O Brasil é um país de monocultura esportiva, porque é a cultura do futebol. Sazonalmente, quando você tem um brasileiro ganhando uma competição, no tênis, por exemplo, o Kirten,
ganhou muito no tênis. Então aí abriu um monte de academia de tênis, o pessoal se interessava pelo tênis. O Éder Joffre, falando de uma época mais passada, ganhando no boxe. O vôlei, começando a ganhar medalha de ouro, masculino, feminino. Isso é sazonal. O brasileiro gosta de ver o Brasil ganhando. O Brasil ganhando. Esse é o detalhe. E a Fórmula 1, o Brasil não ganha mais. Desde o Ayrton, o Brasil não tem mais um campeão do mundo de Fórmula 1. Não tem um vencedor de corridas de Fórmula 1. Então, diminuiu muito o público, porque tinha aquele enorme público que acordava pela manhã, ou então que ficava durante as madrugadas, aquele enorme público que gostava de ver o Brasil ganhando. E tem o público que é apaixonado pelo automobilismo, mas é uma minoria aqui no Brasil, né? O apaixonado pelo automobilismo. Por quê? Porque, infelizmente, ainda nós somos um país de uma monocultura esportiva, que é a cultura do futebol. É uma monocultura esportiva. Isso é uma pena. Eu gostaria de ver um país com vários esportes, com paixão do brasileiro por vários esportes. E essa paixão só acontece por outros esportes, incluindo a Fórmula 1, quando tem brasileiro ganhando. É esse o problema, viu, Malhoca? Mais ou menos é o que a gente imagina, mas você abordou um lado importante, inclusive esse da monocultura. A gente não tem muita abertura, tem N esportes, tem transmissão, você mesmo falou, lá nos primórdios, transmissões de turf pelo rádio. Hoje já não se faz praticamente mais nada. Uma ou outra emissora, às vezes, tem um horário comprado ou cede horário, ou faz um acordo comercial para ter essa possibilidade, pelo menos, de informar, mas com a informática também, passando os resultados com a rapidez que tem, talvez não seja muito mais necessária aquela emoção. Vamos falar do futuro do Nilson, agora que está completando 40 anos de Jovem Pan. Não é normal. As pessoas brigavam para se aposentar, mulheres aos 30 anos, homens aos 35. A gente briga hoje para continuar a poder trabalhar e oferecer mais e crescer e tudo mais. Como é que você antevê o seu futuro em rádio? E depois nós falamos mais um pouquinho da família. Malhoca, eu, enquanto o pessoal lá da Jovem Pan, que agora são os filhos que assumiram, né? O Tutinha, que você conhece tão bem, você trabalhou tanto tempo ao lado do Tutinha, né? E o Marcelo Carvalho. Então, enquanto esse pessoal me aguentar lá na Jovem Pan, eu não tenho intenção nenhuma de deixar a casa, não. Você vai ficar aí. Eu me sinto, rapaz, como um garoto, eu me sinto no auge de carreira, sabe? Eu me sinto muito motivado. O que eu falei para você, amanhã nós estamos gravando na véspera do jogo que eu vou transmitir, Palmeiras Internacional. Amanhã eu vou para o estádio como se fosse um garoto transmitir. Eu tenho sempre a mesma emoção quando eu pego o microfone, e o microfone da PAN é um microfone muito conhecido meu, né? É um microfone que eu tenho muita identidade com o microfone da Jovem Pan. Então, isso me faz estar sempre motivado. Vai chegar um dia, talvez, que eu não esteja mais lá na Jovem Pan, né? Isso aí depende dos patrões, dos donos, né? A gente não sabe, todo mundo tem um ciclo que acaba. E aí, o que eu fiz? Eu já criei esse canal de streaming junto com o meu filho, que é o podcast de pai para filho. Nesse canal, o dia que eu não tiver nenhum vínculo com a Jovem Pan, tomara que demore muito, tomara que demore mais 10, 15 anos, né? O dia que eu não tiver mais nenhum vínculo com a Jovem Pan, eu vou transmitir futebol no meu canal, que vem se consolidando cada vez mais, né? Vou fazer programas esportivos, transmitir futebol. Eu tenho vontade, rapaz, que enquanto eu tiver saúde, enquanto eu tiver disposição, não parar de trabalhar, não. Eu vejo, por exemplo, o Zé Carlos Araújo, que é o garotinho lá no Rio de Janeiro, ele tem 82 anos de idade. 82 anos de idade. Ele narra futebol como um garoto. Se você entrar na rede social do garotinho, no Instagram dele, eu sigo ele no Instagram, o jogo é 9 horas da noite no Maracanã, 5 da tarde ele já faz uma entrada
no Instagram dele mostrando o Maracanã, que ele já está lá. Então, quer dizer, esse é um cara que me inspira. Tava, pô, caramba, garotinho tem 82 anos de idade, com essa vitalidade, com essa vontade de trabalhar. E eu penso a mesma coisa. Enquanto tiver saúde, eu vou ter sempre. Porque quando a gente está no ar, a gente está fazendo, a gente se energia, a energia da gente aumenta. Porque você está fazendo uma coisa com prazer gigantesco. Então, você quer tirar a minha energia, me tira do ar. É uma coisa engraçada, né? A gente fica esperando as férias, não é verdade? Aí vem as férias. Você tem lá 30 dias de férias. 10, 15 dias que você está de férias sem estar no ar, o que acontece? Já você não vê a hora de poder voltar. E isso acontece comigo até hoje, Bibalhoca. Eu não tenho dúvida alguma de que isso incomoda mesmo, porque aquilo que emula, que motiva a gente a fazer o trabalho. E quando você disse da sua empatia com o microfone da PAN, até porque você praticamente começou, apesar de ter a sua base no interior, em Sorocaba, como já foi dito, você começou a solidificar o seu trabalho, aliás, praticamente junto comigo, porque eu fui para lá no final de 81 para montar o FM, para dar a cara final do FM da PAN, e você estava chegando realmente para começar, foi lá quando nos conhecemos. Agora, o curioso de tudo isso é que você ainda mantém a mesma jovialidade, eu vou usar até uma palavra que não é das mais polidas, mas é o mesmo tesão de fazer o trabalho para mostrar que aquilo é o seu primeiro dia, sim. A gente tem responsabilidades cada vez maiores quando vai entrevistar alguém, quando vai entrar no ar, porque você sabe que você está se expondo diante de uma série de pessoas. Então, isso é que é importante, sabe? É o tal negócio que meu pai e minha mãe chamavam de brio. Você tem responsabilidade, você tem vergonha na cara, você tem aquela batuta na sua mão, mas você sabe que se você falhar, o tombo é muito feio. Vai dar até pegadinha nos programas que usam esse tipo de coisa. O que você não fez no rádio e gostaria de ter feito, Nilson César? E não fiz ainda. Eu não gritei Brasil campeão do mundo de futebol. Isso é algo que eu gosto, que eu tenho uma vontade imensa ainda de fazer. Narrar o Brasil sendo campeão do mundo. Em 2002, que eu já era o titular de esportes da PAN, a Jovem Pan não transmitiu o Campeonato Mundial do Japão e da Coreia, quando o Brasil ganhou, e era a oportunidade de eu ter transmitido Brasil campeão do mundo, que o Brasil ganhou aquela Copa com 7 jogos e 7 vitórias. Então, tomara que agora, no Catar, o Brasil consiga ganhar essa Copa do Mundo e eu grite uma coisa que nunca gritei, né? Brasil campeão do mundo de futebol. Então, isso é uma coisa que falta ainda para mim. Eu transmiti de tudo já, né? Fórmula 1, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América, de tudo, né? Foi Campeonato do Mundo, várias Copas, mas falta gritar Brasil campeão, porque o Brasil não ganha uma Copa desde 2002. Já faz tempo que não ganha uma Copa do Mundo. E essa oportunidade ainda não tive de gritar Brasil campeão. Em 2002, a Jovem Pan não transmitiu a Copa do Japão e da Coreia, porque se tivesse transmitido, eu já era o titular, eu teria já gritado Brasil campeão do mundo. Então, isso para mim ainda faz falta. Tenho vontade que isso aconteça. É uma curiosa e desagradável coincidência, porque, poxa vida, com tantas oportunidades, justamente no ano em que que a empresa não fez a transmissão, você não teve a chance de soltar esse grito que está preso dentro de você. Vamos falar mais um pouquinho da sequência. Você falou do filho médico, falou do Fausto, faltou falar de um. Você tem 3 filhos, não é isso? O meu filho do meio é o Fernando Bavara. Esse
esse cara, ele se formou, fez a faculdade de Direito, se formou em Direito, e o Fernando enveredou por um lado completamente diferente do Fábio, que é cirurgião torácico, né? E o Fausto, que é o mais novo. O Fábio tem 37 anos de idade. Ele é cirurgião torácico. E o Fausto é narrador esportivo da Jovem Pan, o Fausto Bavara, com 34. O meu do meio tem 35, ou já fez 36. Já fez 36. O meu do meio é o Fernando Bavara. Ele enveredou para o lado da política. Ele adora política. Ele se formou em Direito e adora política. Então, ele, desde garoto, se meteu na política, trabalhando aí com deputados, trabalhando com vereador aqui em Sorocaba. Enfim, ele adora gabinete político, a política, e vai crescer muito na profissão política também, porque ele é um cara muito dedicado a essa profissão. Sabe, esse cara assistencialista que faz falta na política, que gosta, por exemplo, de arrumar cesta básica, cadeira de roda, e o Fernando ama esse tipo de coisa. Essa coisa do assistencialismo é algo que está dentro do Fernando. E ele voltou-se para esse lado político e também é formado na Faculdade de Direito. Então, esses três meninos são o patrimônio da minha vida, né? Os três filhos que eu tenho. E a minha mulher é psicóloga. É engraçado, a minha mulher, ela fez duas faculdades. Quando jovem, ela fez a faculdade de Educação Física e trabalhou dentro da área de professora de Educação Física. E, com mais idade, ela resolveu fazer a faculdade de Psicologia. Ela é formada em Psicologia e trabalha até hoje como psicóloga, a minha mulher. Então, eu tenho uma mulher aqui que tem que cuidar da cabeça diferente, de um cara que é do lado da política, de um médico e de dois jornalistas. Missão dura dela, né, Marioca? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Não é fácil para ela e não é fácil também para poder coordenar, porque, afinal de contas, como você acabou de dizer, são 4 homens, né? Como Erasmo Carlos já cantou na música. Mas 2 homens netos, são 6 homens, né? E 2 mulheres. Mais a Sofia e mais uma neta, que a mulher não é mole para ela, não. Coisa incrível. Nilson, eu vou torcer muito para que você solte esse grito que está preso no seu peito na Copa do Mundo do Catar, que você possa mostrar não só a sua competência, a sua verve narrativa, mas também esse sentimento que está preso, porque é uma coisa só nossa, só nós é que sabemos como é bom gritar um grito de gol, gritar o nome do país campeão. Isso é para pouca gente. E nós tivemos chance, muito mais do que outros países, de ver, ouvir e alguns até de pronunciar, né, essa frase, esse grito de gol. Que você consiga isso, eu agradeço o seu tempo, a sua participação, e qualquer hora eu vou aí tomar um café com você nessa caneca que você mostrou, se não em Sorocaba, na PAN, e a gente vai conversar um pouco mais sobre os nossos bons tempos. Obrigado de coração pela sua participação e por ter abrilhantado a nossa série Vozes do Brasil. Ô, Marioca, muito obrigado a você, com a sua categoria, com o conhecimento que você tem desse veículo chamado rádio, com a paixão que você tem por esse veículo chamado rádio. Eu falei para minha mulher hoje, falei, preciso chegar logo em casa, que eu tenho que falar com um cara que eu tenho profundo respeito. Eu sei de toda a sua história dentro da Jovem Pan, do quanto você representou e representa para todos nós dentro do rádio, e representou para a história da Jovem Pan também, né, na formação da Jovem Pan. E essa gratidão quem tem que ter sou eu, por ter lembrado de mim aqui, eu quietinho aqui na minha cidade de Sorocaba. Muito obrigado, viu, Marioca? Querido, foi um prazer realmente muito grande, matei saudade e descobri coisas que não conhecia. Obrigado e até uma próxima, se Deus quiser. Um abração. Esse foi o nosso querido Nilson César, o narrador
principal da Jovem Pan hoje, contando toda a sua história, como é que ele galgou os degraus da fama, como ele chegou até onde está hoje, e a torcida para que ele consiga gritar o grito. Gritar o grito é muito bom também, mas é botar para fora o grito de gol que está preso no peito dele. Voltamos na semana que vem com mais uma das grandes vozes do Brasil. A você que nos acompanhou em todas as nossas redes sociais, pelo podcast, que está sempre junto com a gente porque gosta do rádio. Como a gente gosta, como disse o Nilson, dessa grande paixão, nós prometemos voltar em breve com mais uma voz de sucesso. Até lá.